Continuamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. A gente já deve estar mais ou menos no meio do nosso capítulo. Então, a semana passada, paramos nessa colocação. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Então, a semana passada, em relação a esse item, nós discutimos 2 pontos que a gente precisa deixar definido para a gente continuar o capítulo. Primeiro, elevar a nossa resignação ao nível da nossa prova. É uma tarefa que precisa acontecer de uma maneira consciente. Porque se a prova é porque eu tenho recurso, porém, eu preciso fazer com que esse recurso expanda. Então, é natural que diante da prova, eu sinta dificuldade, mesmo insegurança, porque é alguma coisa que eu ainda não expandi. Eu tenho conhecimento, mas me falta treino. Por isso que eu vou ter que fazer prova. Eu preciso ficar firme. E o outro ponto bastante interessante era a dor que foi sagrada no jardim das oliveiras. Que a gente não pode esquecer de que dor ele está tratando. Porque toda vez que a gente fala do Cristo e de dor, a gente pensa em crucificação, flagelo e morte. Ele não está falando disso. A dor do jardim das oliveiras é aquela dor nossa de todos os nossos relacionamentos. Abandono, traição, solidão, ilusão. É dessa dor que ele fala. E dificilmente qualquer um de nós não tem história com essas dores na vida. Então, é com elas que nós precisamos aprender a crescer. Porque diante de cada uma delas, só tem um caminho para resolver. O que é a única coisa que eu posso fazer diante de uma traição? Se eu quiser crescer. Perdoar é aprender a amar. O que eu posso fazer diante da solidão? Quer ver? Vamos melhorar. O que a gente faz diante da solidão? Emburra, chora. Isso é amor? Por isso que não soluciona. Então, o que soluciona a solidão? Caridade. Aproximar do outro. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Ou seja, eu preciso fazer um exercício de amor. Então, a dor que eu escolhi do Jardim das Oliveiras, que é aquelas que são presentes todos os dias na nossa vida, ela soluciona num exercício de amor. Então, por isso que ele fala, essa dor, essa foi sagrada. Porque essa é o estímulo forte de crescimento. Mas, para isso, eu preciso olhar a vida de uma maneira mais ampla e compreender que eu estou aqui num momento de crescimento. Se eu esquecer que a vida continua e olhar só o momento, eu não vou aceitar. Eu vou achar que eu estou injustiçada, que está tudo errado, que por que foi comigo. Então, a gente cai na nossa queixa de todo dia, que é o mais rápido e o mais fácil. Porém, quando eu entendo a colocação, eu vou fazer uma expansão de compreensão e vou entender. Esse estímulo,
incomoda, mas exatamente no ponto que eu não sei amar. E aí, pela dor e pelo incômodo, eu decido resolver. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Que foi a outra pergunta. O que acontece no silêncio do nosso pensamento? Aquilo que faz barulho só dentro de nós, que a gente acha que ninguém sabe, que ninguém vê, mas e que, de repente, de uma maneira bastante assertiva, aparece uma situação de vida que mexe nesse silêncio e faz um barulho ensurdecedor. Obriga praticamente a gente mudar o rumo, porque nos leva a esse convite da dor sagrada. Então, quando ele fala assim, ó, eu sou o divino jardineiro e cuido do vosso pensamento nesse silêncio, é para que possamos compreender a interação que o Cristo tem com cada um de nós. Mas, na maioria das vezes, nós sequer percebemos o amigo espiritual. A gente tem a impressão, muitas vezes, que a gente está sozinho. É largado mesmo. Ah, ele falou, né? Solidão no Jardim das Oliveiras. Tinha. Porque essa é uma sensação comum para nós. Sentir abandonado, sozinho, esquecido, é nosso. Então, quando ele faz essa colocação, nós precisamos dessa compreensão. Na nossa intimidade, vai acontecer um movimento. Só que, inicialmente, esse movimento que me convida a aprender a amar, se eu não tiver a compreensão do espírito, eu vou chamar de dor e injustiça. Então, olha só, quem de nós, diante de uma traição, vai olhar para o céu e falar, obrigada, Senhor, pela confiança de me acreditar capaz de vencer este obstáculo? A gente vai falar, não, comigo não, de novo não, isso está errado, porque eu. Então, eu paro, porque eu estou olhando a vida muito horizontal. Esse verticalizar, entender, eu sou espírito. Ó, esse obstáculo, se eu souber amar, eu vou suportar e passo. Aí eu entendo, por que a mim foi confiada esta prova? Eu consigo elevar a minha resignação ao nível desta prova? Agora é um desafio de crescimento. Então, essa relação é importante para que possamos compreender a vida de uma outra forma. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Vamos apertar a tecla SAP e traduzir. Ó, soar a hora do repouso, a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz. O que ele está falando? Muito obrigada. Então, é assim, ó, é tudo isso para falar assim, ó, quando você morrer, né? Morrer, você vai sentir surgir em vós e germinar a minha preciosa semente.
Então, lembra que lá no começo desse item, ele já tinha falado assim, ó, que a vida era a prova escolhida. E que para cá, a gente vinha com o que a gente já tinha, já possuía. Porém, estar aqui era para desenvolver. Mas que ele dava a entender que o resultado não era muito perceptível. E olha o que ele está falando de novo. É quando chegar a hora do retorno que eu vou ver o resultado. Penso que agora é bem importante a gente reler e atentar. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, então, eu preciso aprender a perdoar. Aí eu faço um movimento, 2, no terceiro, o que, que a gente fala? Ah, agora chega. Agora foi demais. Ó, eu quero parar. Só que ele está falando o seguinte, sabe quando você vai ver o resultado disso? Na próxima, depois, na outra etapa. Agora é exercício. É 70 vezes 7 cada uma. Porém, eu estou construindo esse perdão na minha intimidade. Por isso é importante entender, porque senão eu vou desistir. Eu vou fazer 2, 3 vezes e eu já quero um super resultado. Como não deu resultado, eu abandono. E aí eu paro. E aí eu falo que não dá certo. E não é agora o resultado. O resultado é depois. Então, eu preciso ter a noção desse cultivo, porque senão eu me perco. Então, às vezes, a gente olhar para as coisas da natureza, que tem um ciclo mais definido, pode até nos auxiliar. Se eu pegar uma sementinha, enfiar na terra, eu jogar água aí 2, 3 semanas e não ver nada acontecer, tá certo eu falar, não virou nada, deu tudo errado. Vamos abandonar. Isso tem sentido, isso que eu estou falando? Por que me incomoda ficar cuidando daquela sementinha? O que é que eu não tenho? Olha, eu não tenho paciência, eu não tenho persistência, eu quero resultado logo, eu gosto de coisa imediatamente, é do jeito que eu falei que tinha que ser, ela tinha que crescer, ficar bonita, da flor, da fruta, tudo do jeito que eu imaginei. Mas a vida não é do jeito que eu imaginei, a vida é do jeito que ela é. Então, muitas vezes, a contrariedade faz parte. Só que se eu não cuidar disso que eu tenho em semente, não vai vingar. Então, essa noção de abandono é importante, porque, olha só, vamos imaginar que eu tenha um problema com a Mariana. Aproveitar que ela está aqui. Ó, eu faço um esforçozinho de perdão, o segundo, no terceiro eu vou falar assim, tem jeito não, essa menina não vai mudar nunca, eu vou abandonar. Ó, larguei para lá. Peraí, onde mesmo está a semente de perdão que eu estou abandonando? É nela ou em mim? Quem que eu estou abandonando? Ela ou a mim? Então, o único abandono que eu faço é comigo. É uma ilusão achar que eu posso abandonar alguém. Isso não existe. Mas na minha ilusão eu posso abandonar pessoas. Mas quando eu abandono pessoas, tanto faz o que eu vou fazer aqui fora. O problema é qual a semente que podia expandir e que eu simplesmente abandonei. Eu desisti de um processo valioso que acontece na minha intimidade. Agora ficou totalmente diferente. Porque agora eu vou entender por que mesmo que abandonar essa pessoa que me incomoda tanto, além de eu abandonar, eu ainda tenho que continuar sofrendo. Que não é o que a gente percebe, a gente larga e o sofrimento fica para nós. Uai, mas se ela era o problema, eu tinha que livrar, larguei dela, fico feliz e está tudo certo. E isso não é verdade, porque quando eu largo dela, ela vai embora com as coisas dela.
mas a semente que eu abandonei está em mim. E se ela não expandir, ela não me traz o equilíbrio que eu preciso. Então, eu continuo com aquilo que eu já tinha. E aquilo que eu já tinha é isso que eu já conheço, que tem esse limite tão grande, que me traz coisas tão difíceis. Então, essa é a compreensão do estímulo. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Que nós vamos ter que pensar o seguinte: quando ele diz assim, nada fica perdido, porque tudo aquilo que eu faço define uma mudança na minha intimidade ou permanecer do jeito que eu estou. Então, nada fica perdido. Agora, um mínimo esforço de mudança não dá um resultado imediato. Então, eu preciso persistir. Mas todo esforço faz uma modificação. Então, não vai ter alguma coisa perdida. Tudo é lição, tudo é proveito. E quando a gente tem olhos de ver, até as coisas que dão errado, a gente fala assim, isso aqui eu aprendi o que eu não quero mais fazer. Então, vai dar resultado. Mas eu preciso ter essa calma, esse olhar diferente, essa confiança para compreender. E quando ele diz assim, os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Do que é que ele está falando? Suor e miséria. Do que ele está falando? Vocês não vão achar que a miséria é que vocês têm que fazer voto de pobreza. Porque é bem nosso querer fazer confusão com o Evangelho. Então, eu preciso entender melhor. Ele está falando de trabalho. Ele está falando de limitações que eu coloco nos meus desejos extremamente materialistas. Porque senão a gente confunde tudo e acha que ele está falando para o comportamento externo da criatura, aquilo que está aqui aparecendo, e não é disso. Porque às vezes eu posso encontrar alguém que vive na miséria e é dono de uma grande arrogância. E eu posso encontrar alguém que, materialmente falando, é rico, afortunado e é extremamente humilde de coração. Porque ele está falando de sentimento, não de condição material só. Porque senão a gente confunde tudo para perder o contato. Então, vamos lá. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Quando ele está colocando aqui, os que carregam seus fardos, a gente conhece o que é carregar fardo? Ou precisa definir? Conhece. Quem não se mexe é porque não tem ou porque tem? Ou está muito pesado que não dá para mexer, vai cair? É um fato. Então, o que é que normalmente a gente chama na vida de fardo? Pessoas difíceis, que mais? Problemas, situações que trazem dor e desconforto.
doenças. Então, ó, tudo aquilo que gera um grande desconforto, a gente chama de fardo. Porque pesa mesmo. Mas lembra que é o convite inicial do capítulo? Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, penso que o capítulo, a grande busca dele é essa mesma. Como é que se vai ao Cristo? Porque ele não falou que ele vem. Ele fala assim, ó, vinde a mim, nós vamos. E ele não falou resolva, ele falou alivio. Então, a gente tem que estar atento qual foi o convite. O primeiro é que eu vou, não é ele que vem. E o segundo é que ele alivia e não resolve, porque quem resolve sou eu. E ele é bastante claro nesse convite. Então, particularmente, cada um de nós vai ter que ver o seguinte, ó, qual é o meu fardo? Porque penso que cada um de nós vai ter uma situação que é o fardo. Mas o fardo que eu preciso trabalhar comigo. E que ele diz, se você carrega o seu fardo e assiste o seu irmão, esses são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação. Então, diante da dor, da provação, desse peso chamado problema, se eu não compreender esta doutrina que me esclarece em relação à justiça e à continuidade, eu não posso realmente cair na revolta. Então, que é esse o cuidado que ele está nos chamando aqui. Porque senão, diante do problema, eu vou me revoltar. E se eu me revoltar, agrava a dor. E muitas vezes eu nem cumpro a prova. Porque aí eu decido que não dá. Então, essa doutrina que esclarece é para que eu não caia nessa revolta. Sei que é difícil, mas quando ele fala assim, ó, essa prova tem um sublime objetivo. Então, é muito difícil, mas é muito difícil porque o meu limite ainda é grande. Mas para que eu possa vencer a prova, eu vou precisar exercitar uma das nuances do amor. E, inicialmente, não é fácil. Porque, para nós, iniciar um exercício de amor é bastante dolorido. A gente segura o quanto dá. A gente quase que gruda, assim, para não ter que fazer. Vocês vão falar, é esquisito pensar nisso. Mas vamos avaliar. Ó, já falamos, ó. O que compõe o amor? Reconciliar ou ficar de mal? Reconciliar. Então tá. A pessoa faz alguma coisa contra mim, me sinto prejudicada e ofendida. O que aparentemente me dói menos? Ficar de mal, isolar do contexto ou reconciliar? Depende da sua relação com a pessoa. Olha, pensa bem. Tá bom, vou te dar uma relação íntima, mamãe. Ó, tenho que reconciliar, mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque imagina, eu estou me sentindo prejudicada, lesada, humilhada, e aí sabe o que a gente fala para não reconciliar? Mas foi ela que provocou. Tá bom, foi ela que provocou. Quem continua precisando reconciliar? Ah, mas ela é difícil. Quem continua precisando reconciliar? Então, ó, por isso que eu falei, ó,
reconciliar, aprender o exercício de amar, perdoar, é sublime. Mas, inicialmente, eu vou me segurar com todas as justificativas possíveis para ver se eu evito fazer. Mas, analisando, eu sei que é bom, eu sei que é importante. Nossa, se for na vida da outra pessoa, então eu vou falar assim, mas você precisa. O problema é quando é comigo. E por isso que para nós não é simples. Sou eu que tenho que reconciliar. Mas não é simples, porque lidar com esse sentimento, ainda mais que a gente não sabe, a gente fica bastante inseguro. Então, por isso que eu falei, tem que ser bem consciente. Eu falar assim, olha, não é fácil, mas eu sei que isso que é o certo. Então, agora eu tenho que fazer um esforço para fazer. Porque o primeiro momento eu não vou fazer numa boa nem de coração aberto, vai ser na luta, vai ser na guerra. Mas se eu não compreender, eu vou deixar para lá, porque não é simples. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Penso que para ele fazer essa colocação aqui, será que é porque a gente tem muita inveja ainda de quem tem dinheiro? Não, né? Passou já, né? Outra fase. A gente não fala mal nem de rico nem de bonito. Passou. Ah, não passou. Então, para ele falar, o convite de novo. Eu não posso olhar por fora. Eu tenho que entender o seguinte, é uma prova. Porém, com esse monte de facilidade, essa prova é muito difícil. E a pergunta é, será que eu daria conta dessa prova? Porque se eu não perceber esse limite em mim, eu vou falar do outro mesmo. Só que, aqui, depois lá na outra passagem, ele vai falar de novo da dificuldade dessa prova. Então, eu preciso entender, essa prova é a dele. Essa é a que opera no silêncio do pensamento dele. Eu preciso entender qual é a que está agindo no silêncio do meu pensamento, a que faz parte do meu dia, das minhas relações, para que eu não confunda as coisas e não me distraia, analisando e julgando a vida de outra pessoa, porque eu não vou viver a vida da outra pessoa. E às vezes a gente fala assim, se eu fosse o fulano, eu faria tal coisa. Mas eu não sou o fulano, eu não sei. Será que se eu estivesse lá eu faria? Então isso é uma ilusão muito grande, porque eu não tenho essa noção. Então, para não distrair, eu preciso atentar para a minha realidade. O que eu tenho é isso. E o que eu vou fazer com isso? Porque a minha realidade é essa. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Essa frase era da anterior, voltou, que essa é daquelas que a gente vai ter que ficar lendo a semana inteira e pensar. Quando eu carrego fardo, como é que eu estou mesmo? Mas como a gente está na hora de que fardo lembra peso? Que bom. Então, estou carregando. E aí ele está falando assim, quem é meu bem-amado, além de você carregar o seu, o que você vai fazer? Uai, gente, espera aí, mas sou eu que estou sofrendo, vou ajudar os outros?
Lembra da teoria que quem não se cuida, não cuida de ninguém. Quem não se ama, não ama ninguém. Ó, vê se é isso que ele fala. Isso que eu falei, essas teorias aí meio armadilha, tem que ter cuidado com isso. Porque você lê distraído, parece que é bom. Mas quando você vai lá conferir com a fala do Cristo, você fala, aí não combinou. Então, ele está falando assim, ó. Está carregando o seu, ainda vai cuidar do outro. E agora? Por que será? O que vocês imaginam que pode estar acontecendo aqui com essa fala do Cristo? Vamos partir daquele nosso princípio de sempre, né? Uma colocação, que é uma representação exata do pensamento do Cristo, tem chance de estar errado? Não senti firmeza, vou perguntar de novo. Tem alguma chance dessa afirmativa estar errada? Muito obrigada. A nossa leitura dela é desconfortável? Então, quem tem algum problema com isso? Ó, porque na hora da dor, ele ainda quer que eu assista o outro. O que vocês imaginam que é essa proposta? Vamos pensar. Está sofrendo e você vê o outro que está sofrendo mais ainda, fala, nossa, eu estou sofrendo, mas aquele ali está ferrado. Então, acho que dói menos, sabe? Que você vê que tem gente pior que você. É um pensamento egoísta, eu sei. Uai, ela achou uma consolação. Ela achou a consolação. O que mais que vai acontecer? Ó, tira o foco de mim. Porque senão, qual a minha tendência na hora da minha dor? Reclamar, me revoltar. E com isso, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Se eu ficar sozinha com a minha dor, eu posso fazer com que ela fique enorme, até maior do que a realidade dela, porque eu perco a noção à minha volta. Psicólogos de plantão, quando eu perco a noção à minha volta, como é que chama mesmo? A pessoa que perde noção de realidade. Gente, isso é quase uma pessoa surtada. Ela olha a realidade em volta e não enxerga mais, só vale a dela. Olha, enlouquece de dor. Por quê? Porque em si mesmo fechou. Só tem eu e a minha dor, o resto não existe mais. Então eu começo a medir o mundo inteiro por mim, eu viro o parâmetro do mundo. Eu acho que o meu é o pior, o mais importante, o mais difícil, o mais relevante. Aí, ó, esse movimento que me fecha, me coloca num sofrimento enlouquecedor. Eu não consigo solução. E quando ele fala assim, ó, meus bem-amados são esse, é o esforço que agora eu vou fazer de sair de mim. E aí eu começo assim, ó, se isso dói em mim, eu entendi, dói nela também. Então, a minha percepção para o outro amplia. E eu começo a enxergar o outro em igualdade. Porque eu sei, então eu percebo nele. E isso vai fazendo com que a gente torne irmãos. Porque agora, ó, ficamos iguais. Então, a minha dor não é mais importante que a dela. Essa dor que dói em mim, entendi que dói nela. Melhorou. Porque não teria sentido eu imaginar que Jesus não trataria com amor a pessoa que está carregando um fardo e que está sofrendo. Ele fala, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, aprendei comigo. Então, assim, não é isso que ele está falando.
Mas quando ele faz esse chamamento, é para nossa compreensão ampliar e entender que esse caminho que vai a ele passa pelo outro. Porque se eu não chegar ao outro, eu estou fechada em mim. E fechada em mim, eu não consigo ir a lugar nenhum. Porque eu só me enxergo, eu vou apagando tudo que está à minha volta. Essa fica a minha grande dificuldade. Então, para que esse caminho seja possível, eu preciso desse exercício do outro, dessa relação. E isso é fundamental. Se nós pegarmos pequenas experiências aí da vida, a gente vai observar o quanto esse sair de nós e ir ao outro de alguma forma já aliviou e já nos trouxe para o equilíbrio, tirando daquela ideia falsa que a minha dor era maior que a de todo mundo. E quantas vezes, com essa ideia falsa, eu me isolei de todo mundo e aumentei o meu sofrimento. Porque ele agrava. Porque aí, além do fardo, eu estou me sentindo sozinha. Além do fardo, eu estou sentindo abandonada. Além do fardo, eu estou me sentindo rejeitada. Então, vai ficando desesperadora a situação. Então, essa colocação é muito importante a gente ler, reler, ir pensando, aplicando nas nossas situações de vida, para a gente poder agora identificar em que ponto a gente se acha. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, lembra que eu falei, assinado pelo Espírito da Verdade, nós estamos falando do grupo de espíritos que comunga daquele pensamento do Cristo. De novo, se a gente quiser ficar lendo isso, a gente tem assunto. Quando ele fala assim, estou convosco, é uma afirmativa. De verdade. A gente sente mesmo que o Cristo está conosco? Ou isso é muito raro para nós? Mas ele está afirmando, ele não está colocando uma dúvida, ele está fazendo uma afirmação. Estou convosco. A gente consegue imaginar isso? Que o Cristo é conosco todo dia, todo tempo? Mas ele é. Então, se eu não sinto, quem não é com ele? É mesmo? A gente dá umas escapadas dele de vez em quando? Navega por mares duvidosos? Perde o pé? Mas ele é. Então, isso é uma outra coisa que eu preciso ter essa certeza. Ele é. Eu escapo, porque eu me distraio com muita coisa. Mas ele é. Então, eu é que preciso, por isso que ele fala, vinde a mim. Porque ele não saiu, quem saiu fui eu que tenho que voltar. Por isso que ele faz o convite. Ele fala, volta que eu vou te aliviar, vem cá. Vem aqui. Né? Porque distraída eu saio. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos. Gente, o que é a fonte viva do amor? O que é isso? Onde que tem que nós vamos lá buscar a canequinha? Onde fica? Ixi, as perguntas estão difíceis hoje? Então, tá tenso? Não, vamos lá. Todo mundo sabe onde é a fonte do amor puro.
Deus. Muito bem. Então, olha só. Deus é infinito, eterno, imutável. Essa fonte para algum minuto de jorrar? Por que mesmo que a gente morre de sede, então? Uai, o que acontece? A fonte não para. Ela é infinita, eterna, imutável, inesgotável, pura e está lá. Por que eu fico com sede? Entenderam de novo? Vinde a mim. Eu preciso buscar, porque ali a fonte está jorrando. Ó, se tem uma fonte que fica jorrando amor, me falta amor. Por que a gente tem a impressão que falta? Uai, que estranho. Por que eu acho que falta uma coisa que tem em abundância? Nossa, gente, eu estou vendo tudo alterado. De novo, outra vez. Eu faço uma leitura muito equivocada da vida. Tem em abundância e eu leio falta. Porque como eu não quero catar a canequinha e fazer assim, eu viro, faço assim e quero que a fonte venha aqui, abre minha boca na mar, não vai. Então, olha só, a minha falta não é porque falta amor. A minha falta que eu sinto é porque me falta amar. Falta o verbo, o exercício amar, não a essência amor. A essência amor sobra. Falta é o movimento. E tudo que a gente viu até hoje está nessa ligação. É quando a gente fala assim, ó, não quero, não vou. Eu cruzo o braço e empaco, e aí eu sofro a falta, porque não tem um movimento. Mas o amor, em essência, continua jorrando em abundância. Então, não falta amor, falta amar. Movimento, busca, querer estar nisso, porque aí eu encontro com esta abundância. Então, quando ele diz, ó, a fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, porque agora estamos presos nessa vida de fato. A lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, ó, essa figura também, que a nossa argila é maleável. Eu sou capaz de modificações, adaptações, flexibilidade. Porque às vezes a gente tem a impressão que a nossa argila endureceu. Que é quando a gente fala assim, ó, para mim não dá mais. Daqui para frente chega, parece que endureceu. Não, ó, para, vai lá na fonte, molha mais um pouquinho, porque a nossa argila é maleável. Dá para moldar muito mais que isso. E nós vamos construir toda essa perfeição possível. Mas tem que ser por experiência, pela minha ação. Eu não vou conseguir ganhar isso pronto de nenhuma forma. Então, é aprendendo em cada situação que a gente vai conseguir. Por isso que a gente viu no início do item semana passada, quando ele falou assim, ó, o crescimento vai ser igual do cedro, que põe a sementinha, ele precisa de cuidado e raiz. Ele vai precisar de raiz. Aí parece que não tem nada acontecendo. De repente, ele brota e começa a expandir. E aí ele vai. Então, para algumas coisas, a gente ainda precisa de raiz. A gente precisa de conceito. Eu preciso ler essa história, que apesar do meu fardo, eu preciso assistir o meu irmão
e compreender esse movimento de energia da minha intimidade, porque eu só vou aderir se fizer sentido. Porque se não fizer sentido, vou falar, não vou fazer. Não vejo sentido para isso, não vejo razão, então eu não vou fazer. Então, eu tenho que ler, depois eu vou reler, depois eu vou dar outra lida no item, vou entender mais uma vez, para que faça sentido na minha intimidade. Quando eu me convenço pela minha razão e fico vigilante para isso, aí justifica fazer um esforço, porque eu entendi. Ó, esse sair da minha dor, especialmente, é uma conquista minha. É muito importante que eu faça. E aí eu não vou impor condições para o outro. Eu só faço isso se você aquilo. Eu só te ajudo se você tal coisa. Esse condicionamento estabelece um limite muito grande. Então, quando eu saio do condicionamento, porque eu entendi que eu vou fazer esse exercício quando? Sempre. Mas sempre como assim? Eternidade. Hã? Daqui para frente. Todo mundo que te trair, você vai perdoar. Ah, não. É desse jeito. Ô, gente, pensa bem. Você acha que se Jesus voltasse e alguém traísse de novo, a chance é pequena, né? Mas tudo bem. Traísse de novo, ele ia fazer o quê? Ah, de novo ele ia perdoar? Mais uma vida de perdão? Mais uma vida de perdão. Mais uma vida de renúncia e dedicação? Mais uma. É mesmo quando a gente começa a ler Madre Teresa, Divaldo, Chico, a vida é assim, né? Dedicação, renúncia, abnegação, devotamento. Joana de Custos. Então, quer dizer, ó, no tempo que eu quiser estudar os espíritos que marcam a humanidade pelo seu exemplo, é uma vida de dedicação, renúncia e amor. Quando? Sempre. Para sempre, porque isso é conquista do amor. O que muda? Para nós ainda, está criando raiz. É aguinha lá na casa sementinha, a gente nem começou. Para eles já é uma conquista. Então, acontece, é espontâneo e natural. Mas como tudo que é da criação de Deus, um dia eles também começaram a aprender, por isso que hoje eles já sabem. Então, por isso que eu preciso entender e falar, faz sentido, e aí eu tomo uma decisão. É assim que vai ser. Por quê? Porque agora eu entendi que isso é importante. E eu não faço porque o outro isso ou aquilo, eu faço porque é um compromisso que eu tenho comigo. E eu vou fazer. Então, esse vai ser o nosso grande desafio para atender esse convite do vinde a mim. Descobrir o que verdadeiramente é o amor em cada situação da nossa vida. Ó, chega. Eu estou aqui pensando no que você está falando, né? Com relação nas inúmeras relações que a gente tem, né? De família, amigos. A impressão que dá é que quando a gente sai daquela fase da ilusão, né, que são coisas que a gente acha que não é o outro, é eu que penso, e aí você tem as dificuldades, a minha primeira vontade é falar assim, para eu não me machucar mais, eu vou me afastar. Só que eu sei que eu não posso. E aí eu vou tentando, e aí eu vou assim, me decepcionando. Tudo por causa da minha ilusão. Mas aí eu percebo assim, não me deixa forte essas tentativas. Me deixa abatida. Então, assim, quanto que vai chegar esse momento de eu me fortalecer com isso? Não vai me xingar. Que eu já sei a resposta. Não, eu acho bom quando ela pergunta, porque olha só, nós estamos todos nesse time
de, nas decepções da vida, a gente ficar muito abatido? É raro a gente decepcionar com as pessoas à nossa volta. Mais ou menos assim, quantas vezes por dia? Porque eu penso que esse é o exercício mesmo, né? Até que vai chegar uma hora que a gente vai parar de construir uma expectativa em relação ao outro. E vou fazer aquele exercício assim, ele é desse jeito. E tudo bem. Agora eu vou ter que me ligar como é que eu consigo melhorar em relação a esse estímulo que ele me traz. Que eu acho que o seu desconforto, penso que compartilho dele, é que como a gente tem essa noção, quando alguém começa a dar muito trabalho, a gente tem vontade de sair, a gente sabe que está fazendo rota de fuga. Porque eu estou recuando de um exercício, porque eu gosto de relacionar com as pessoas que me fazem bem. Hora que chega um difícil, eu não quero mais. Mas essa percepção, eu acho que a gente tem que aproveitar. Entendi, agora eu me desiludi, já doeu, agora eu vou começar um trabalho aqui dentro de reconciliação, que penso que às vezes gasta anos para a gente fazer assim, um pouquinho. Eu, sinceramente, eu não acredito que as pessoas tenham uma super facilidade em relação a isso. É fácil eu conversar superficialmente sem troca. Isso é fácil. Agora, estar disponível, aberta para a relação de novo, isso é difícil. E eu acho que é um processo que leva anos, se não gastar a vida, para a gente conseguir alguma coisa. Só que vai ficando uma coisa de experiência, eu vou parando de criar expectativa, assim como a gente vai aprendendo a não ficar esperando do outro. Por quê? Porque o outro não pode dar mesmo. Eu quero que ele me dê um amor que ele não tem. Ele não tem e não vai dar. Então, eu não vou mais decepcionar, porque agora eu entendi. E aí a gente começa um esforço novo. Mas é difícil. Eu não acho isso simples. Eu acho amar desse jeito, respeitar desse jeito, né? A palavra alteridade, gosto apesar de. Tem? Não, é da pergunta da Lúcia que eu fiquei pensando o seguinte, a gente estava aqui conversando, né, paralelamente. Uma dúvida que eu sempre tenho, que me agonia um pouco, o quanto muitas vezes a gente fica com essa coisa do eu não posso, né? Que você falou assim, bom, eu me desiludi, sei lá, fui traída, tive uma traição, e eu não posso sair disso. E aí eu fico nisso, sofrendo o resto da minha vida, tentando, porque eu não posso. Não, eu só aproveitei sua fala. Mas eu fico pensando assim, por exemplo, você faz um planejamento encarnatório de vir com uma pessoa, e nesse planejamento não está uma traição. E acontece aquela traição. O que é esperado de você é óbvio que é o perdão, né? E eu sempre fico na dúvida, e essa é uma coisa que me agonia, assim. Você vai perdoar, vamos supor que você consiga, né? Que eu já imagino que deva ser uma coisa extremamente difícil. Você vai perdoar, se reconciliar, mas é necessário que você continue convivendo no mesmo formato, entendeu? Porque, de repente, são relações que são aqueles estímulos que não... Entende? É a pergunta, essa é a pergunta. Eu estou até com medo de perguntar. É assim, eu não quero dar. A gente pode conversar com ele embaixo do braço. É porque, assim, a pergunta é, se de repente eu conseguir perdoar e eu me reconciliei, né? De repente aquilo tá bom, entendeu? Foi,
eu entendi e penso que todos nós teremos esta dificuldade. Porém, olha só, eu já perdoei, já reconciliei. Qual é o lugar mesmo que essa pessoa pode ocupar na minha vida daqui para frente? Qualquer um, tanto faz, onde ela quiser. Inclusive o mesmo, porque está tudo certo, passou. Se eu ainda tenho um limite com ela, o que aconteceu? Ainda não passou. Eu ainda não perdoei. Esse é um fato. Aí a gente vai entender por que é muito importante esquecimento do passado. Porque às vezes falta um pouquinho, mas se eu tenho que ficar lembrando aquilo ainda, então como eu esqueço, eu consigo estar próxima, construindo novos valores, melhorando a nossa relação de afeto, equilibrando, harmonizando, e aí eu supero. Então, esquecer é muito importante. Já vou aí. Sobre a resignação ser do tamanho da nossa prova. Então, se eu tenho um fardo, se eu me resignar naquele fardo, vai sobrar espaço para eu catar o fardo do outro. Se eu não resignar, não sobra aquele espaço que falou o parágrafo anterior, para poder fazer aquilo que a música do Eurípides fala, que é expandir, só se for naquele espaço lá. Penso isso, não sei. Porque se você ficar fechado em você mesma, o seu mundo fica muito pequeno e tomado com a sua dor. E aí nós vamos ter que ler, acho que semana que vem vai ter isso, porque ele vai entrar no devotamento, resignação, mas que são duas virtudes que vêm depois de uma coisa chamada sacrifício. Sem sacrifício não tem essas virtudes. Lu, em relação ao perdão que você estava falando, existe um capítulo também que fala amai os vossos inimigos. Só que também lá ele deixa muito claro que amar os inimigos não quer dizer que a gente tem que manter ele do nosso lado. Amar os inimigos é perdoá-los e deixá-los seguir, e a gente seguir também. Então, acho que perdoar não quer dizer colocar a pessoa do lado e vamos abraçado para frente. É perdoar e cada um seguir o seu rumo, não? Isso, e aí a gente segue para onde? Porque pensa só, eu te perdoei, mas você segue para a direita, eu para a esquerda, e que não tem a chance da gente se cruzar nunca mais. Pensa. Então, assim, perdoar o inimigo é uma primeira proposta, que eu preciso entender tudo aquilo que ele fala. Ele falou, é natural o seu coração bater descompassado na presença do inimigo. Então, mas eu tenho que catalogar. Essa pessoa está no grupo dos meus inimigos. O fim dessa história é que ela volta a ser irmão, amigo. Então, enquanto está nesse grupo, eu ainda estou processando. Por isso que eu preciso fazer essa identificação. Então, o inimigo, realmente, eu não vou chamar o inimigo para tomar café comigo. Meu coração está descompassado. Eu não confio nele. Eu fico um tantão assim, assustada ainda. Porém, ele faz aquela proposta de vigilância de pensamento. Não desejar o mal. Não dificultar a reconciliação. Então, ele vai dar aquela lista de coisas que eu tenho que ficar vigilante. Sabendo que, após esse exercício, você se recuperando, o próximo passo vai acontecer. Porque a hora que eu expandir, eu vou entender a falha dele. Então, lembra quem estava aqui semana passada? Quando o Pedro nega, Jesus sabia que ele ia negar. Mas o que Jesus já tinha falado para ele? O homem é mais frágil do que mau. E quando ele faz a terceira negação e o galo canta, ele entende a covardia dele. Agora, quantas vezes a gente na vida já teve que entender a nossa? E viu que a gente deu aquela vacilada porque a gente não sustenta alguma coisa. Aí você arrepende, só que aí você já fez.
Só que para quem você fez, vai ficar muito magoado com você. E aí você vai falar assim, ai, desculpa, não é por mal. Não, não é por mal, é porque eu sou fraco mesmo. Eu não sustento ainda. Mas se eu perceber isso em mim, eu percebo no outro. Então, quando o outro falhar comigo, a velocidade que eu tenho para entender a fraqueza dele vai ser grande. Aí eu não fico de mal ou não torno ele meu inimigo. Eu continuo com ele comigo porque é do grupo dos amigos. Eu gosto dele mesmo assim. Está tudo bem. Uma vez perdoado comigo ou distante de mim, é a mesma coisa. Se ele vai estar comigo, eu vou aceitá-lo do jeito que ele é tranquilamente. Mas se no acaso a gente rezar muito e ele for embora, não tem mágoa nenhuma, né? Não é verdade? Eu acho que é bem isso, porque talvez a gente está preocupado assim, mas eu perdoei, mas ele precisou seguir um outro destino, ou ela precisou seguir, ou sei lá quem. Qual é o problema? O problema é que se ele estivesse aqui, eu estaria tratando ele da mesma forma que eu estou, com os meus sentimentos longe. Eu acho que o que vale isso, porque pode acontecer de eu perdoar e se separar. Não estamos falando de relacionamento conjugal, mas de qualquer situação, às vezes uma amizade, a pessoa precisa ir trabalhar fora.